um exemplo que ficou muito conhecido de casos de intoxicação, que foi na década de 60, final da década de 60, a talidomida, que ela era, na época, utilizada como fármaco antiemético para tratamento de enjoo em gestantes. Naquela época, não se tinha tanto conhecimento da química farmacêutica e, sobretudo, que cada substância pode ter as chamadas formas racêmicas. Estão lembrados lá da química orgânica? As formas destrógeras, levógeras, que eram basicamente estruturas iguais, mas com propriedades diferentes. Sobretudo o desvio da luz polar, né? Aquelas imagens que formavam imagens especulares, né, na forma espelhadas, e a talidomida é um desses exemplos. Na verdade, a talidomida é uma mistura que só depois de um tempo eles conseguiram desenvolver métodos para purificar a forma R e a forma S da talidomida. E nessa época eles não faziam isso, e depois que esse fármaco foi introduzido, teve um aumento explosivo, e isso aconteceu em mais de 100 países da Europa, de casos de má formação fetal, sobretudo a chamada focomelia, que são deformações que acontecem nos membros superiores e inferiores por conta da exposição a uma dessas formas racêmicas da talidomida. Depois de muito tempo, né, com muito estudo, foi relacionado esse efeito da talidomida, né, sobre a má formação fetal. E na época eles conseguiram, assim, quase que correlacionar de forma perfeita o aumento das vendas da talidomida a partir da década de 60 e o aumento dos casos de focomelia. Estão vendo por esse gráfico aí como que existiu uma correlação, né, do aumento das vendas e essas malformações fetais, que gerou, na época, então, essa investigação, e viram que esses casos surgiram em gestantes que usavam a talidomida para tratamento do enjoo. E a partir daí é que os chamados estudos de farmacovigilância começaram a se desenvolver, porque quando um medicamento ele vai ser registrado, né, quando ele é aprovado pela Anvisa, ele passou por alguns testes importantes, uma triagem, estudo pré-clínico, estudo clínico em pacientes saudáveis, depois depois doentes, né? Mas em termos de amostragem, aquilo é muito pequeno, né? De 200 a 1.000 voluntários, não vai incluir, por exemplo, gestantes, pacientes muito idosos, quem está tomando outros medicamentos, ou se tem alguma disfunção hepática, disfunção renal muito grave. Ou seja, esses estudos para aprovação de um medicamento, eles são muito limitados. Eles não querem dizer muita coisa do ponto de vista da segurança que esses medicamentos possuem. E só ao longo do tempo, depois, os próprios prescritores é que vão fazendo o estudo da farmacovigilância, né? Vão acompanhando a partir dessas prescrições, em grupos mais heterogêneos, como que os medicamentos se comportam em populações mais idosas, o perfil de interação medicamentosa, as reações adversas. Quando vocês estiverem em contato com as bulas dos medicamentos, existem lá as reações mais prováveis, as mais raras, as raríssimas, mas aí no universo amostral é muito pequeno para a gente ter certeza, né, de que todas as chamadas condições de exposição sejam suficientes ou não para garantir a segurança desses pacientes. Além da talidomida, que foi um caso mais antigo, mais recentemente, por volta dos anos 2000 e pouco, surgiu um anti-inflamatório inibidor da ciclooxigenase, né, que é a via envolvida na síntese dos mediadores inflamatórios, que tinha como finalidade um efeito mais específico
e que não causava aqueles desconfortos gastrointestinais, principalmente as dispepsias, que normalmente um diclofenaco, que é um anti-inflamatório mais comum, causa. E esse chamado Vioxx, ele tinha essa propriedade, né, de ser seletivo a uma das isoformas dessa ciclooxigenase, mas os estudos pré-clínicos e clínicos de aprovação não conseguiram apontar que ele tinha efeitos também, mesmo em doses terapêuticas, na hemostasia dos pacientes. E aqueles que tinham algum risco cardiovascular começaram a apresentar, né, um aumento do número de eventos cardiovasculares, infartos, acidentes vasculares, e depois também foi comprovado que esse medicamento, o chamado Vioxx, né, o nome do princípio era Rofecoxib, de uma indústria bem conhecida, não lembro se era Pfizer ou Axê, mas não era pequeno porte, não, era uma multinacional, e eles acabaram depois tendo que fazer o recolhimento de todo esse produto, e ele foi suspenso. E tempos depois surgiu uma substância, uma molécula bem similar, que quando esse Vioxx, que é o Rofecoxib, foi proibido, apareceu esse Celecoxib, que é o chamado Celebra, a referência. E tem até hoje no mercado, né? Então, essa molécula sofreu algumas modificações, porque na época a estrutura lá também alterava a hemostasia, né? Então levou uma série de distúrbios hemodinâmicos que pacientes com algum risco cardiovascular sofreram os efeitos nocivos dessa substância. Aí, a partir daí, é que a vigilância sanitária, né, e os órgãos mais específicos ligados ao monitoramento das reações adversas se instalaram por definitivo na Anvisa, né, para que não só até o registro, mas o período pós-registro, ele é tão importante quanto esses estudos iniciais, porque só a partir de um período, né, médio e longo prazo é que você consegue ter uma ideia melhor de quais são os efeitos que podem surgir em relação aos medicamentos, principalmente os novos, né? Vocês vão perceber que quando vocês estiverem na clínica, todo momento aparece um medicamento novo. Vocês já viram a figura do representante comercial das indústrias, né? Se vocês estiverem no hospital, se encontrar alguém muito bonito, muito arrumado, assim, com uma maleta, pode ter certeza que é um propagandista, né? Já viu lá no Corém, professor, tinha uns 7 lá na sessão clínica clínica médica lá do Guilherme. Tá, então, esse personagem, né, eu tô brincando, mas eles têm formação, né, normalmente nessas áreas de farmacologia, farmacoterapia, e eles vão apresentando todo esse arsenal que vem surgindo com relação a novos medicamentos, né? Trazem catálogos, materiais mais técnicos, com dados, né, farmacológicos, toxicológicos, o chamado índice terapêutico, né, para dar uma ideia da segurança. Mas, assim, para os profissionais prescritores, né, e os farmacêuticos, acaba sendo muito difícil fazer o manejo de todas essas substâncias que vão sendo introduzidas, né? Então, você tem que testar, você tem que acompanhar depois de um tempo, tem que ver se ele é superior ao que você já estava prescrevendo, e você acaba criando um histórico, né, ao longo do tempo, daqueles medicamentos que têm um efeito melhor, outros que são bons, mas têm muito efeito adverso. Então, acaba sendo, assim, algo que os médicos têm que, a todo momento, né, inserir ali no seu histórico terapêutico e acompanhar ao longo do tempo. Wagner, pode falar. Professor, só voltando um pouquinho naquilo que o senhor tinha falado em relação aos inibidores seletivos da COX-2, eles ainda são não recomendados para quem já tem algum distúrbio gástrico, ali, importante por conta da prostaglandina, dos protetores gástricos, ou isso ainda já não é mais presente? A principal indicação desses fármacos é justamente prevenir esses casos de dispepsias.
por exemplo, o chamado a nimesulida é um desses fármacos seletivos. Então, ao invés de você prescrever um diclofenaco, que é aquele mais comum, lá, do tipo cataflã, você prescreve a nimesulida, caso o tratamento seja de maior tempo, ou o paciente já relata algum histórico de úlcera, gastrite, dispepsia. Porque, normalmente, o diclofenaco ele é usado por períodos muito curtos, né? Mais de 3, 4 dias, 5 no máximo. A partir daí, o risco dele inibir demais, né? As prostaglandinas e o precursor do muco protetor do estômago vai aumentar bastante. E aí o risco, né, desses casos, eles são maiores também. Mas assim, com relação ao efeito, não é nada muito específico ao potencial anti-inflamatório, é mais com relação aos efeitos adversos, né? E mesmo esses que são mais seguros, né? Por exemplo, esse outro que eu falei, o celecoxib, que é o Celebra, ainda tem assim um cuidado maior se o paciente tiver algum risco cardiovascular, porque todos eles, né, por atuarem nessas prostaglandinas, eles alteram um pouquinho a hemodinâmica, né? As propriedades de coagulação do sangue, então sempre tem um alerta com relação a eventos cardiovasculares para quem faz uso regular de anti-inflamatórios. Entendi, tá? Professor. Valeu, obrigado. Mas a nimesulida é o modelo, né, o precursor mais conhecido desses chamados anti-inflamatórios seletivos para COX-2, que não tem efeito gastrointestinal. Aqui eu trouxe um gráfico que ele foi uma publicação do Cinetox, que é o Sistema Nacional de Toxicologia e Intoxicações. E ele fez um estudo, né, uma descrição de 1 ano de relatos de intoxicação e dividiu por faixa etária, esses casos de intoxicação, e por classes de substâncias. Ele até misturou um pouco as classes de substâncias por sistema e por efeito. Por exemplo, sistema nervoso, sistema respiratório, e incluiu lá analgésicos e anti-inflamatórios. Ou seja, misturou um pouquinho a forma de agrupar essas substâncias, mas dá para a gente ter uma ideia muito boa dos efeitos nocivos causados pelos medicamentos por faixa etária e por tipo de medicamento envolvido nessas intoxicações. Aí eu queria que vocês identificassem aí, primeiro, quais são as faixas etárias em que mais ocorrem casos de intoxicação. Podem falar 2 aí, só para a gente interpretar o gráfico. Do 1 ao 4, né, o primeiro. Do 1 ao 4. Do 20 ao 29. E dos 20 aos 29 anos. Percebam que essas 2 faixas etárias possuem doenças que são mais prevalentes e um outro aspecto importante é o padrão de intoxicação, ou seja, a classe dos medicamentos envolvidos nas intoxicações são as mesmas do 1 ao 4, do 20 ao 29? Estão vendo pela coloração das barras como que isso se modifica? Por exemplo, fármacos do sistema respiratório que estão presentes ali em intoxicações de 1 a 4, eles não são tão representativos dos 20 aos 29. Se a gente pensar, até faz sentido, porque criança costuma ter, né, mais complicações respiratórias, principalmente no meio do ano, né? Então, acaba justificando um pouco essa alteração no perfil dos casos de intoxicação que nós temos dependendo da faixa etária. E a partir ali dos 15 anos, a gente vê um envolvimento maior de fármacos que atuam no sistema nervoso central, principalmente para tratamento, né,
de distúrbios emocionais, ansiedade, depressão, e dos 20 aos 29, a gente vê não só o aumento de casos, mas também uma contribuição desses fármacos de forma muito clara, né? E isso ainda continua, né? Como a principal classe dos medicamentos até a terceira idade, a população idosa. A primeira vez que eu vi esse gráfico, eu achei estranho, porque eu também imaginava um alto número de casos de intoxicação na população idosa, né? Por conta do envelhecimento, por conta da polifarmácia e por conta da susceptibilidade, né? As disfunções, interações medicamentosas, mais doenças, né? Que exigem mais tratamentos. Eu não sei se foi só uma subnotificação, né? Porque isso na prática acaba sendo difícil você reconhecer uma intoxicação causada por medicamentos, mas foi o que me gerou uma surpresa. Eu fiquei achei meio estranho a população idosa não estar muito envolvida nesses casos de intoxicação. Professor, só fazendo um comentário aí, eu não sei se em relação do 1 aos 4 anos, mas assim, em relação aos 20, aos 29, a gente saiu agora de urgência e emergência, e na prática, o número de intoxicações exógenas que a gente vê chegando lá no PS municipal é extraordinário, porque assim, no mínimo 4 por plantão, que pelo menos eu via chegando, e a faixa etária era exatamente essa, era dos 17 aos 29, dos 18 aos 30 ali, era realmente essa faixa etária jovem. E a gente fez até um resumo expandido, eu acho que foi em Piesc, e a gente viu ali que a taxa de suicídio, eu acho que foi aqui, inclusive em Foz do Iguaçu, era exatamente essa faixa etária, dos 20 aos 29 anos. Não sei se é exatamente o número, mas por volta realmente dessa faixa etária. E são intoxicações intencionais, né? Principalmente a tentativa de suicídio mesmo, e não intencionais, muitas vezes pelo uso irracional, né? O medicamento tem uma visão só, a população, né? Tem uma visão muito positiva dos medicamentos e não pensam nos efeitos adversos, a forma de administrar, né? Então, pode acontecer nos dois casos, né? E as turmas passadas, elas ainda trouxeram, assim, casos de intoxicação, por exemplo, a pessoa tomava 20 comprimidos de paracetamol, né? Que não é exatamente um fármaco super potente e tóxico se a pessoa quiser cometer o suicídio, né? Ou seja, é um desconhecimento, assim, e as lesões, as sequelas, né, que acabam resultando desses casos de intoxicação ainda aumentam ainda mais o problema, né? Então, realmente, né, são duas faixas ali que a gente consegue na prática, e eu talvez incluiria ali a população idosa, mais por conta do risco associado às interações e à susceptibilidade. É que na prática eu tenho ouvido falar da dificuldade de você notificar uma reação adversa, né? Tem que preencher alguns formulários, submeter à Anvisa, depois ter uma investigação sobre isso, né? Então, muitas vezes a própria condição do paciente acaba mascarando esses casos de intoxicação. E a população mais jovem, que acaba sendo naturalmente mais resistente, muitas vezes as intoxicações, elas, né, acabam passando batido, sem nenhum registro específico, mas o uso, né, dos medicamentos está muito, assim, banalizado, né? Tanto em termos de indicação, quanto de adesão ao tratamento. Eu sempre cito o exemplo de alguns medicamentos que estão sendo lançados, por exemplo, já ouviram falar da dipirona, o Dorflex, né, ou a neosaldina DIP? Já viram? DIP? Já viram esse termo? Tem Dorflex, o Dorflex chama Uno, Dorflex Uno, e dipirona DIP. E um outro chama Numorol. Por que eu estou falando desses exemplos?
O Dorflex Uno e a dipirona DIP tem 1 grama de dipirona. Só para vocês terem uma ideia, a Neosaldina, que é a marronzinha lá, Doralgina também pode ser, tem 300 miligramas. Ou seja, essa nova Neosaldina, esse novo Dorflex, cada comprimido tem 3 vezes mais dipirona do que uma Neosaldina. Que para a maioria das pessoas, você toma a Neosaldina e a dor de cabeça, né, a cefaleia comum, ela passa. Se for uma dor de cabeça muito persistente, você toma 2. E ainda são 600, né? Assim, se eu tiver uma dor de cabeça e eu tomar 2 Neosaldina e não passar, vou procurar um médico. Eu não vou ficar tomando cada vez mais, porque pode ser algo mais sério. Aí vocês imaginem, assim, essa DIP aí, tem gente que toma 2 comprimidos, né? E eu tenho visto colegas, assim, gente até da área de saúde e tudo mais, falando, não, eu tomo aquela dipirona DIP lá que é boa, tomo 2 comprimidos e resolve. Ou seja, se a pessoa tomar 2 comprimidos e repetir isso num dia, ela tomou 4. Se multiplicar que cada comprimido tem 3 vezes mais do que a Neosaldina, quer dizer que a pessoa tomou uma caixa de Neosaldina da marronzinha em um dia só, né? Ou seja, está fazendo um uso abusivo de um medicamento que, por exemplo, nos Estados Unidos a dipirona é proibida, né? Por conta de uma série de evidências relacionadas à aplasia medular, até efeitos mais sérios, né? Que pode acontecer, porque tem um monte de evidência mostrando que a dipirona tem efeito adverso, né? Você tem que fazer um uso controlado, com intervalo de tempo e tudo mais. Então, estou dando um exemplo de um medicamento que ele é de venda livre, já tem apresentação suficiente para tratamento de enfermidades mais comuns, né, tipo a cefaleia, e ainda assim estão aumentando a dose, né? Qual a finalidade disso? Fomentar o uso abusivo, né, desses medicamentos. Então, existe mesmo entre as classes de fármacos mais comuns, né, essa falta de preocupação com relação aos efeitos adversos, né, que podem, geralmente, em algum momento, mesmo que seja a médio e longo prazo, trazer consequências, né? Depois de muito tempo, a pessoa tem uma insuficiência renal lá, não sabe muito bem explicar o porquê, né? Uma disfunção hepática. É justamente todo esse acúmulo de efeito que vai surgindo ao longo do tempo. E eu fico pensando assim, se os Estados Unidos, imagina o tanto de indústria farmacêutica que tem lá, se eles proibiram um negócio, à toa não deve ser, né? Perder, né, toda essa fonte financeira com relação à venda da dipirona, por exemplo, né? Então é algo que a gente pode refletir um pouco mais e pelo menos ter cuidado, né, com relação ao uso dessas substâncias. E dentre as principais causas de efeitos adversos, as substâncias elas têm esse potencial tóxico, né, que normalmente faz parte até do mecanismo farmacológico, da forma como eles atuam no organismo, e nós temos também problemas relacionados aos medicamentos. E eu destaquei quais são esses principais. Erros de medicação. O que vocês acham que são erros de medicação? Prescrição. Podemos ter um erro de medicação na prescrição, né? Pode ser até, inclusive, uma indicação por uma condição que o paciente não tenha, né? Uma indicação inadequada, pode ser um erro de posologia, ou seja, a dose está errada, o intervalo está errado, o tempo de tratamento. Hoje em dia, com as receitas eletrônicas, né, não se tem tanto problema. Mas na época que era manual, medicamentos que têm nomes muito semelhantes geravam confusão. Na época que tinha prescrição de medicamentos manipulados,
as unidades de medida, miligramas, microgramas, levava assim a erros grosseiros, principalmente aqueles fármacos que são utilizados em pequenas quantidades. Então, por exemplo, se vocês pegarem um anticoncepcional, vem lá a concentração que é, por exemplo, de uma progesterona. É nanogramas, são microgramas por ml, são concentrações baixíssimas. Imagine numa farmácia de manipulação, vocês pesarem essa quantidade. A indústria até traz uma segurança maior, porque o volume produzido vai fazer com que no final lá de um lote, você tenha que pesar 1 quilo, né? E isso vai trazer uma segurança maior. Mas na época hoje em dia parece que menos, mas quando se prescrevia muito medicamento manipulado, essas substâncias utilizadas em doses muito baixas, ou aquelas que têm um índice terapêutico muito pequeno, ou seja, o efeito tóxico, a dose que causa o efeito tóxico é muito próxima da dose terapêutica, existiam problemas ali, erros de medicação muito graves, né? Que devia ser micro, a hora de preparar, a pessoa entendia como mili, ou seja, mudava assim 1000 vezes brincando uma concentração e isso causava uma série de problemas, né? Então, nomenclatura, a legibilidade, hoje em dia isso está mais resolvido com as prescrições eletrônicas, mas são exemplos de erros de medicação que acontecem na prescrição. E também na própria prescrição pode acontecer interações, incompatibilidades, né? Ou seja, medicamentos que não poderiam estar associados, que já tem comprovadamente, né, alguma interação medicamentosa no organismo, são exemplos de erros de medicação na prescrição. Na dispensação, também pode acontecer um erro de medicação. O paciente chega com a receita está certa, mas a hora de dispensar, o farmacêutico fornece, né, outra apresentação. Pode ser um nome errado, pode ser a concentração errada. O farmacêutico, na chamada assistência farmacêutica, tinha inclusive que orientar com relação aos cuidados, ao uso correto, a eventuais precauções, né, formas de armazenamento, preservar o medicamento de forma correta. Então, também são fatores que podem comprometer o uso dessa substância e causar efeito adverso. Só para vocês terem um exemplo de como isso pode ser bem simples, né? Essas precauções e essas orientações do uso. Aqui em casa tem alguns medicamentos, e um deles eu não tinha prestado atenção, que era um medicamento em gotas, e a minha esposa colocou em cima de um bebedouro que nós temos aqui em casa. E um dia, por curiosidade, eu fui pôr a mão em cima desse bebedouro. É assim, pelo menos 60 graus de aquecimento que tem em cima do bebedouro e a substância lá, né? Recebendo todo aquele calor, provavelmente alterou a diluição, porque parte evaporou e concentrou as substâncias, além de possivelmente degradar, né? Se for algo mais termosensível, você ainda tem um problema com relação ao teor, né? Até produção de alguns subprodutos que podem ou não ter efeito, ou podem ter alguma ação tóxica, de simplesmente uma condição de armazenamento, né? Proteger da luz, proteger de altas temperaturas, tem medicamento que tem que conservar, inclusive, né? De forma refrigerada. Então, são cuidados que daí o médico não tem mais o que fazer, né? Se ele prescreve certo, entrega a receita, e depois na dispensação o farmacêutico troca, ou não tem essas orientações com relação ao uso, ao armazenamento, né? Então, pode ainda surgir complicações com relação aos medicamentos, mesmo depois da prescrição feita de forma correta. E, por fim, a administração. Ainda a gente tem o uso inadequado, né?
pode ser o próprio paciente não aderir ao tratamento, ou seja, toma de qualquer jeito, não respeita o intervalo, ou se a pessoa, por exemplo, está tomando medicamento, aí num dia ela pensa, nossa, eu esqueci de tomar ontem. Ela fala, não, hoje eu vou tomar, mas já vou tomar 2. Mas amanhã é feriado, eu acho que eu vou esquecer, então acho que eu já vou tomar o de amanhã. Aí a pessoa toma 3. Se for um medicamento com baixo intervalo terapêutico, né, qualquer aumento da concentração plasmática de 2 ou 3 vezes já pode levar a algum efeito tóxico. Então, existe ainda um cuidado com relação ao uso desse medicamento. Se for no ambiente hospitalar, né, o pessoal da enfermagem precisa administrar de forma correta a diluição, se for uma substância estéril, né, as condições de asepsia, o intervalo de dose, a diluição, a aplicação, ver se não tem nenhuma incompatibilidade, ver se o intervalo está correto. Então, são erros que podem acontecer, de forma geral, vocês viram o termo ali, medicação, né? Mas o processo todo da medicação inclui prescrição, dispensação e a administração. Em todas essas etapas, nós temos erros que podem acontecer, tá? O uso inadequado é basicamente isso que eu disse com relação à adesão ao tratamento. Imagina como que não é difícil a situação de um médico, ele não garante, ele prescrever um medicamento e tal, e o paciente falar que não está tendo melhora no quadro, né? Ou o medicamento não está tendo efeito. Pode até ser que algumas pessoas não respondam ao tratamento, mas assim, antes de tudo, o médico precisa garantir que o paciente aderiu ao tratamento, está fazendo o uso correto, né? A dose está correta, o intervalo, o tempo de tratamento, para que justamente, né, você não perca essa segurança com relação aos medicamentos que são prescritos, né? Do tipo assim, o medicamento não está fazendo efeito, mas será que ele tomou de forma correta? Será que ele aderiu ao tratamento? Será que ele entendeu o regime posológico? Imagina um paciente idoso que toma, às vezes, 10 medicamentos, né? Então, esse aspecto de adesão ao tratamento pode parecer simples, mas muitas vezes é o principal fator que leva a falhas do tratamento, né? Ao paciente, ao médico, não atingir os resultados terapêuticos justamente por conta do uso inadequado dessas substâncias. As interações medicamentosas também, eu diria assim que na área da farmacoterapia, da farmácia clínica, a parte mais difícil que tem são as interações medicamentosas, porque é um universo à parte, né? Todas essas combinações que podem acontecer, muitas delas acabam sendo necessárias, né? Ou seja, prescrição de substâncias que têm um potencial de interação. Depois que vocês forem para as especialidades, naturalmente vocês vão ter uma familiaridade maior, né, com aquele arsenal que faz parte daquela especialidade. Mas pensa no geral, assim, todos os medicamentos que podem ser prescritos, uma farmácia tem quantas apresentações, né? 5 mil, 10 mil? Imagina se a gente cruzar todas essas informações. Hoje em dia, tem sites, né, plataforma, bancos de dados, existem até programas de computador que quando o profissional vai prescrever algo que tem substâncias, né, se ele quer prescrever mais de uma substância que tem alguma incompatibilidade, alguns programas até geram um alerta. Ou se o médico, por exemplo, fugiu da dose, né, prescreveu uma dose que não está muito compatível com uma condição clínica. Esses programas conseguem reconhecer essas interações e geram um alerta. Você está associando, né, medicamentos que tem um potencial de interação. Confirma a prescrição, tal. Aí o médico pode confirmar ou pesquisar melhor sobre aquelas associações. Mas, de forma geral, as interações medicamentosas estão entre os principais fatores que levam a efeitos nocivos causados pelos medicamentos. Sobretudo,
população idosa que tem que enfrentar a polifarmacoterapia, então são várias associações, né, para as diferentes comorbidades, e isso vai aumentar o risco de interações. Além disso, a própria susceptibilidade individual, ou seja, alterações nas propriedades farmacocinéticas. Nós até vamos falar no tema de prescrição para grupos especiais, toda essa mudança que vai acontecendo na trajetória de um medicamento pelo corpo. Altera as propriedades de absorção, depois a distribuição ela se modifica. O paciente mais velho, ele vai tendo proporcionalmente um teor lipídico maior por conta da perda de água, do grau de hidratação. Com isso, substâncias hidrossolúveis que gostam da água tendem a ficar mais concentrada nos vasos, ao passo que aquelas mais lipossolúveis, que gostam de gordura, se espalham mais pelo organismo, levando até a bioacumulação. Então, são fatores ligados aos indivíduos que, à medida em que o tempo passa, sobretudo pacientes idosos, também formam um risco adicional para que os efeitos nocivos de medicamentos acabem aparecendo. Vocês devem ter ouvido falar de termos que fazem referência a um determinado efeito de medicamento. Pode até ser que vocês nunca pensaram nisso de forma didática, né? Por exemplo, se vocês falarem, o paracetamol, ele é um analgésico, ou ele é um antitérmico. Mas se vocês usarem os efeitos, o critério efeito para classificar o paracetamol, vocês podem também falar que o paracetamol é um fármaco hepatotóxico. Então, eu destaquei essas 3 variáveis que são as mais utilizadas quando a gente se refere a efeitos causados pelos medicamentos. Pode ser com relação ao órgão, né? Penicilina tem um efeito nefrotóxico. Então, eu estou classificando o efeito tóxico de acordo com o órgão. Pode ser pode ser uma classificação de acordo com o uso. Por exemplo, a digoxina é um cardiotônico. Então, estou dizendo a aplicação que tem esse determinado fármaco. O diclofenaco é um anti-inflamatório. Então, são basicamente formas de você associar o efeito de uma substância com relação ao uso, aos efeitos ao órgão que ele atua ou aos efeitos que eles causam no organismo. Por exemplo, a morfina é um opioide, classificação de anestésico geral, e causa a farmacodependência. Então, a dependência é um efeito que caracterizou, vamos dizer assim, a ação da morfina no organismo. O haloperidol, que é um antipsicótico, ele também é associado a uma série de efeitos, principalmente psicomotores, que caracterizam um paciente que faz uso crônico dessas substâncias. E as discinesias, essas incoordenações, alterações dos movimentos, foi algo assim que deixou o haloperidol bem marcado. Quem já assistiu, por exemplo, filmes de manicômio, séries que tratam, né, desse ambiente na época manicomial, já perceberam no estereótipo dos pacientes? São sempre assim, aqueles pacientes com incoordenação motora, né, com aqueles traços de movimentos bucofaciais, movimento no ombro, assim, bastante típico. E essas séries, esses filmes, tentavam ilustrar bem o efeito tóxico causado pelo haloperidol. O Haldol, ele foi durante décadas o principal antipsicótico utilizado para tratamento, principalmente de paranoia, esquizofrenia, e foi um efeito que acabou marcando essa classe de substâncias. A talidomida, que no início eu falei que era usada como
antiemético, hoje em dia até tem indicação da talidomida. Eu acho que para tratamento da hanseníase é o medicamento de referência, ainda tem essa aplicação, né? Não como antiemético e muito menos em gestante, mas ainda não é um medicamento que foi abolido. Tem até um controle maior, a talidomida precisa fazer parte dos programas do governo de notificação, né? Então, eu acho que é hanseníase e que é a indicação terapêutica, né? Mas, por conta de todo o histórico, se a gente for falar da talidomida, a primeira coisa que vem à mente é o efeito que ela causa, né? Acima do uso, acima do órgão, é o efeito teratogênico que ficou caracterizado pelo uso da talidomida por gestantes para tratamento do enjoo. Esses dois gráficos, eles trazem dois perfis de segurança de medicamentos. Eu queria primeiro que a gente interpretasse o que tem nesses gráficos. Aí depois a gente vai compará-los e ver, em termos de segurança, o que é mais seguro, a varfarina, que é um anticoagulante, ou a penicilina, que é um antibiótico. O eixo X, que é da abscissa, é a concentração da substância. Ali vocês estão vendo números negativos, mas não se preocupem com isso não. Pensem que são números crescentes, tipo 2, 3, 4, 5. É porque essa escala logarítmica está só mostrando ali o coeficiente. Então, pensem que o eixo X é concentração de um determinado fármaco e o eixo Y é a porcentagem de resposta. Tá? Então, o gráfico relaciona concentração e porcentagem de efeito. Esse efeito ele pode ser terapêutico, que é o gráfico, o traço em verde, e o tóxico, que é o gráfico em vermelho. Tudo bem até aqui? O gráfico relaciona concentração e porcentagem de efeito, e esse efeito pode ser terapêutico, que é o verde, e o vermelho, o efeito tóxico, algum tipo de reação adversa causada por esses medicamentos. Percebam o seguinte, vamos acompanhando aqui, ó, primeiro nesse gráfico à esquerda. Ó. Eu vou aumentando a dose, tá vendo? Estou aumentando. Cheguei aqui numa concentração que eu começo a encontrar uma porcentagem de resposta, ou seja, dos 100 pacientes que eu tenho, 10% desses pacientes começaram a apresentar resposta com uma dose bem baixinha aqui. À medida que eu vou aumentando a dose, percebam que eu tenho um aumento aqui quase que proporcional da porcentagem de resposta terapêutica. E isso vai aumentando, até chegar ao ponto aqui que todo mundo, 100% dos meus pacientes, apresentaram uma resposta terapêutica. Se eu pegar a dose que 100% respondeu e projetar aqui, ó, na concentração, eu vou perceber que uma quantidade muito pequena de pacientes apresentou efeito adverso. Ou seja, quando eu atingir a dose que todo mundo colheu e obteve efeito terapêutico, eu já tenho paciente que está com efeito adverso. No exemplo da varfarina, que é um anticoagulante, vamos pensar assim, que eu vou tratando 10 miligramas, 15, 20, 50. Quando eu cheguei a 100 miligramas de varfarina, todo mundo teve o efeito anticoagulante. Mas parte desses pacientes já tiveram um quadro de hemorragia, por exemplo, que é uma dos efeitos adversos causados pela varfarina. Ou seja, a janela terapêutica da varfarina é muito pequena, porque quando eu contemplo todo mundo aqui, parte desse grupo já teve algum efeito adverso. Então, um fármaco com essa característica, ele precisa ser utilizado, administrado com muito cuidado. Se a gente pensar
em grandes centros de saúde, a varfarina, do lado da digoxina, que é um cardiotônico, ou do lítio, que é um estabilizador de humor, eles são inclusive incluídos na chamada monitorização terapêutica, que é a própria dosagem dos fármacos na circulação, para ver se eu estou na chamada faixa terapêutica. Para esses casos, o risco de intoxicação, inclusive, ele é muito maior do que a gente vai ver agora para esse outro caso aqui. O mais importante deste primeiro exemplo que eu dei é vocês perceberem como que essa chamada janela terapêutica acaba sendo bem estreita para fármacos com esse comportamento aqui, em que as doses terapêuticas são muito próximas das doses que causam efeito adverso. Tudo bem? A partir desse gráfico, nós temos até o chamado conceito de índice terapêutico, que é a relação da dose tóxica pela dose terapêutica, pela dose eficaz. E, por exemplo, fármacos com baixo índice terapêutico, que é o caso da varfarina, por exemplo, tem o IT, o índice terapêutico de 4. O que significa isso? Se a dose terapêutica é 100 miligramas, a dose tóxica vai ser 4 miligramas, porque 400 miligramas, porque 400 dividido por 100, essa relação vai dar 4. Ou seja, se vocês forem ler um material, né, que eu dei esse exemplo aí do pessoal, dos propagandistas, se ele apresentar para vocês um novo fármaco com um IT de 4, deve criar um alerta bem grande, né, porque qualquer variação que vocês tiverem no regime posológico, parte dos pacientes podem sofrer algum tipo de efeito nocivo. Os valores da dose de eficácia e dose terapêutica são muito próximos da dose tóxica, né? Tanto que gerou um IT de 4 apenas. É muito estreito e ele também não tem uma farmacocinética linear, ou seja, ele oscila demais ao longo do tempo, existem períodos que ele aumenta demais a concentração e causa toxicidade. Em outros momentos, ele diminui demais e fica em doses subterapêuticas. Então, para esses fármacos, né, é que normalmente é indicada essa chamada monitorização. É a dosagem periódica do próprio fármaco ou do metabólito na corrente sanguínea dos pacientes. Tá? E vamos para esse outro exemplo aqui, ó. Da mesma forma, temos aqui a concentração, que aumenta ao longo aqui desse gráfico, do eixo X, a porcentagem de resposta, e eu vou tratando com a penicilina. 10, 20, 30. Quando chegou aqui numa determinada dose, parte desses pacientes começaram a responder. Tiveram lá o efeito antibiótico, né? Ou aspirina tiveram um efeito analgésico. Se eu continuo aumentando, mais pacientes vão responder ao tratamento. Percebam que eu cheguei aqui numa dose em que 100% respondeu. Da mesma forma, se eu projetar aqui, ó, quando todo mundo respondeu, neste eixo X, percebam que ninguém ainda teve efeito adverso. Mesmo se esses pacientes aumentassem a dose, tomassem errado, ainda não seria suficiente para chegar numa concentração que levou a parte dessa população a apresentar algum efeito nocivo. Ou seja, a janela terapêutica que eu tenho é muito maior, no caso da penicilina, da aspirina, por exemplo, do que a varfarina. Porque eu não tenho aqui grandes possibilidades de aumentar demais a dose, caso algum paciente não tenha resposta terapêutica. E no caso desses outros fármacos, mesmo quando eu tenho a dose aqui que contemplou todo mundo, ainda ninguém teve efeito adverso. Mesmo que a pessoa tomou errado, veio mais um pouquinho para cá, ó. Mais um pouquinho para cá, porque essa escala logarítmica, na verdade, ela
representa 10 vezes mais aqui a cada intervalo. Então, é muito difícil uma pessoa, por exemplo, ter uma intoxicação por aspirina. E eu até dei o exemplo, né, que as turmas passadas relataram, assim, casos de intoxicação, a pessoa tinha tomado 20 comprimidos de paracetamol, querendo cometer o suicídio. Pode até ser que consiga, mas, assim, não é algo que vai ter eficácia, porque o intervalo terapêutico do ácido salicílico, do paracetamol, ele é muito grande. A pessoa vai ter que tomar uma quantidade muito maior para chegar nesses níveis tóxicos. Então, esses gráficos, eles mostram isso. Diferenças da chamada janela terapêutica de fármacos que têm um baixo índice terapêutico em relação àqueles que têm um alto índice terapêutico. Vou dar um exemplo. Da varfarina eu falei que era 4. Do ácido salicílico, a gente pode considerar 15, 20. O que significa um IT de 20? Que se a dose terapêutica for 100 miligramas, para começar a existir algum risco de intoxicação, a pessoa tem que ter tomado 20 vezes mais, ou seja, 2.000 miligramas, 20 gramas de ácido salicílico, por exemplo. Ou seja, se cada comprimido tem 500 miligramas, a pessoa vai ter que tomar 40 comprimidos. Né? Então, perceba que em termos de segurança, aspirina, penicilina, são fármacos muito mais seguros do que a varfarina, além do próprio potencial tóxico que tem a varfarina. Né? Pelo fato dela ser um anticoagulante, qualquer desajuste na dose pode levar ou alguma coagulação ou uma hemorragia, né? Que não é o perigo que tem uma aspirina ou uma penicilina. Tá? Então, de acordo com o mecanismo, esse grau, né, esse potencial de efeito tóxico, ele pode ser ainda maior ou menor. Tá? Wagner? Professor, existe algum número que a gente tem que ficar alerta? Não sei se é que o senhor falou 4, existe um número assim que a gente consiga estabelecer assim que é um bom ou mau índice terapêutico? Eu acho que 4 seria, assim, um valor de índice terapêutico bem baixo, né? Que é a digoxina, por exemplo, a varfarina. Esses fármacos não permitem variações de mais de 3 vezes na corrente sanguínea, né? Porque eles já, além do potencial tóxico, eles ainda têm um índice terapêutico muito baixo, né? Mudar um pouquinho a concentração plasmática desses fármacos, né, na ordem de 3 ou 4 vezes, já é suficiente para desfechos bem graves. E eu dei o exemplo da brincadeira lá, da pessoa falar que esqueci de tomar, agora eu vou tomar 2 para garantir. Mas já vou tomar o de amanhã porque é feriado, então vou tomar 3. Né? Então, facilmente ela pode chegar nesses níveis tóxicos, né? Dependendo da adesão ao tratamento. Porque se for um tratamento relativamente, nem precisa ser longo, né? Mas se a pessoa tem que tomar ali por 1 mês, 2 meses, você, aos poucos, né, pode atingir esses níveis plasmáticos de forma bem relativamente fácil, né? 3, 4 vezes, se for ainda alterações farmacocinéticas, né, o paciente não tem o perfil metabólico adequado, então é algo que nesses grandes centros eles recomendam a monitorização, né, que é você dosar e ver se aquele regime posológico está sendo satisfatório, né, para manter os níveis plasmáticos na chamada faixa terapêutica. Nossa, é bem baixo, né? O lítio, ele não tem nem uma classe certa, assim, né? Ele é classificado na farmacologia como estabilizador de humor. Não se tem tanto efeito agudo do lítio, né? Mas, assim, dependendo de quais sintomas e sinais clínicos que está sendo acompanhado, né? Dependendo da condição do paciente,
os ITs podem ser ainda menores, né? Porque pode ser que qualquer desarranjo ali da concentração plasmática vai levar ainda ou a piora do quadro, né? Ou algum efeito adverso. Então, acaba sendo algo bem perigoso, né? Ainda dependendo da condição do paciente, da indicação, né? E o exemplo da própria da varfarina, mas o da digoxina talvez seja o mais assim crítico, né? Porque já é um cardiotônico, né? Ou seja, está sendo utilizado já por um caso, né? Por um risco muito grande e ainda enfrentar, né? Esse problema da variação da dose como um dos fatores, né? Que pode causar uma intoxicação. Então, são alguns dos exemplos, né, que merecem aí um cuidado especial, né, na prescrição, na dispensação, administração, o intervalo de tempo dessas doses. A própria indústria vem tentando, assim, garantir que os chamados sistemas de liberação tragam um conforto maior para o paciente, né, tomar menos vezes, e esses níveis plasmáticos não alterar tanto, ou seja, vai liberando, aí depois ele cai lentamente, e não aquele regime posológico que a pessoa toma 3 vezes por dia, né, que sobe, desce. Não sei se vocês já ouviram falar do medicamento que chama Glifage. Então, isso. É uma metformina que agora tem uma forma de liberação extra. Esse XR é Extra Release, que significa que você toma a metformina e você vai tomar número de vezes menor, só que pelo fato dela ter um sistema de liberação controlada, depois que você toma, ela libera a metformina e a parte mais interna do comprimido, ela não se dispersa rapidamente. Ela vai se fragmentando aos poucos, de forma que, ao longo do tempo, o paciente vá absorvendo parte dessa substância e, consequentemente, os níveis plasmáticos não sobem tão rápido, né? Eles têm um crescimento mais suave e também uma queda menos abrupta, né? Ou seja, o intervalo de tempo de cobertura é muito maior do que um perfil assim, né? Aquele mais tradicional, que é o pico e o vale. O pico e o vale, e a pessoa tem que toda hora repor esta concentração. Então, o exemplo do Glifage XR é um desses casos de liberação controlada. E comecem a partir de agora a prestar atenção nas caixinhas. Vocês vão ver, por exemplo, drágeas revestidas. Sempre tem uma nomenclatura ou algum diferencial que sugere que o comprimido tem um sistema de liberação. Ou pode ser um revestimento gastro-resistente, pode ser um sistema de liberação controlada, pode ser uma cápsula gelatinosa que ela vai aos poucos se particulando. São formas, né, farmacotécnicas de evitar justamente essas oscilações nas concentrações plasmáticas. E uma das soluções para os casos mais críticos é a chamada monitorização terapêutica, que basicamente representa a determinação periódica das próprias, da dosagem, né, dos fármacos e dos seus metabólitos na corrente sanguínea. Então, de tempo em tempo, é feita a coleta do sangue do paciente e dosado esses fármacos que têm um potencial maior de trazer efeito adverso, né? Os aminoglicosídeos, os anticoagulantes, os imunossupressores também, que é difícil avaliar, por exemplo, um transplante, né? É difícil você avaliar se o medicamento está surtindo efeito. Então, para esses casos, é melhor você monitorar os níveis plasmáticos do que ficar esperando, né, uma resposta clínica que pode já significar, né, uma condição adversa, ou no caso do transplante, uma rejeição, por exemplo. Então, são algumas classes de medicamentos que, pelo potencial tóxico ou pela dificuldade de você quantificar o efeito, é recomendada a chamada monitorização terapêutica.
ou aqueles que apresentam a farmacocinética não linear. Eu dei o exemplo, né? Além da fenitoína, o lítio. O lítio não é um fármaco que você toma, ele vai certinho, ele sobe, depois ele desce, depois você toma outra dose, ele sobe. Não, ele tem algumas irregularidades nos níveis plasmáticos que fazem com que tem hora que ele está subterapêutico e tem hora que ele ultrapassa a janela terapêutica e fica em níveis, né, tóxicos. Isso acontece para fármacos barbitúricos, né, no caso o fenobarbital, a fenitoína e alguns desses chamados estabilizadores de humor, antipsicóticos, né, que não seguem muito bem esse perfil muito regular. Gabriela? Prof, eu fiquei com uma dúvida, então. Por exemplo, assim, se eu tenho um paciente que nunca tomou varfarina, e aí eu vou começar a administrar nele, eu tenho que começar sempre pela menor dose, porque eu não sei como que ele vai responder. A ideia, né, do ajuste de dose é você partir, assim, de um regime posológico de maior segurança, né, acompanhar os efeitos e, sobretudo, a necessidade de aumento, né, caso, por exemplo, a pessoa não tenha melhora, né, na hemodinâmica, ou aumentar ou diminuir, né? Mas ter como o parâmetro justamente os efeitos tóxicos que podem surgir pelo uso dessas substâncias, né? A varfarina, não sei assim se de cara existe alguma indicação, né? Pode ser que a pessoa já teve alguma complicação, ou passou por algum procedimento, ou já utilizou até a própria aspirina, né? Em doses bem baixas, tem efeito anticoagulante também, o AS, inclusive o AS infantil, que é de 100 miligramas, é usado para tratamento, né, para indicação como anticoagulante. Mas no caso da varfarina, se o paciente nunca tomou e vocês têm que prescrever, eu acho que, em termos de segurança, é utilizar a menor dose padrão, né, o intervalo de tempo de tratamento e acompanhar isso de forma relativamente próxima, né? Sobretudo os efeitos adversos que podem surgir, tá? Mas é um exemplo bem clássico de um fármaco que, se você tiver num grande centro, por exemplo, se tiver um plano de saúde lá do sírio-libanês, com certeza ele vai ser indicado para monitorização, tá? Entendido, obrigada. E assim, normalmente, as clínicas, os hospitais que vocês participarem vão já apresentar protocolos terapêuticos, né? Então, eu acho que até uma segurança de você usar, assim, vamos dizer assim, escalar, né, concentração, associações, de acordo com o que é previsto nos protocolos terapêuticos. E aí, sim, se for um caso bem específico, vocês começam a pensar um pouco mais, investigar e fugir daquilo que é mais padrão. Mas para a varfarina, imagino que tenha assim, um protocolo bem definido, né? Quais são as doses iniciais, dependendo do risco, né, e do grau de coagulação do paciente, pode ser que isso já esteja bem definido, né, nesse local que vocês forem atuar, tá bom? E também não tem tantas apresentações desses fármacos que são mais perigosos, né? Então, é até uma segurança, né? Como eu falei, né? A manipulação ela é perigosa porque permite você escolher a dose que você quer, basicamente. Mas esse que tem uma apresentação comercial, provavelmente a varfarina, vocês não vão encontrar muitas apresentações diferentes, não. Então, isso é muito bem padronizado já. Tudo bem, pessoal, até aqui? A análise de risco é justamente, né, esse exercício da gente estimar os efeitos terapêuticos, né, e, em contrapartida, os efeitos adversos de um medicamento, considerando uma condição de exposição, né? Então, além da indicação,
saber quais são os riscos ligados ao paciente, os fatores individuais, as comorbidades, eventualmente provas de função hepática, função renal, quais outros medicamentos que são utilizados. E tem dois conceitos diferentes, né? O conceito de perigo, que tem a ver com o potencial tóxico da substância, e do risco. O perigo, a gente pode pensar na varfarina, por exemplo. E o risco é diferente, o risco é a probabilidade. Se vocês pegarem um estudo farmacoepidemiológico das intoxicações, vocês acham que vai ter mais intoxicação da varfarina ou do diclofenaco? Muito mais do diclofenaco, né? Por conta das condições de exposição. É um medicamento isento de prescrição, né? A abreviação é MIP, medicamentos isentos de prescrição ou de venda livre. Não precisa de receita para comprar um anti-inflamatório. Então, isso vai meio que favorecer as condições de exposição, né? O controle vai ser muito menor, né? E, consequentemente, o risco é maior, tá? Então, só para vocês terem em mente aí a diferença entre esses dois conceitos. E todo livro, todo material didático que faz uma comparação entre o conceito de perigo e de risco, traz uma figura aí de um domador de leão, né? Para tentar trazer para um exemplo concreto o que significa perigo. O leão, vocês acham que é um animal perigoso? É perigoso ou não? Se eu colocar vocês numa jaula com um leão com fome, é muito perigoso, né? É um perigo muito grande. Mas em termos de exposição, o risco de vocês estarem, né, em contato com um leão é muito pequeno. A não ser que vocês foram para o zoológico e já assistiram aqueles vídeos lá que a pessoa vai querer pôr a mão para alimentar um leão ou pôr a cabeça lá. Então, assim, em termos de risco, é muito baixo a exposição ao contato com o leão, né? A não ser que você for um domador de circo, né? Então, só para ilustrar um pouco de uma forma mais concreta a diferença no que é perigo, que é o potencial tóxico de uma substância, e o risco são as condições de exposição, a facilidade do uso, a adesão ao tratamento, a frequência com que você vai utilizar aquele medicamento, o tempo que você vai utilizar. Então, tudo isso acaba sendo uma condicionante para fazer com que, nesse exemplo, os casos de intoxicação por anti-inflamatórios, mesmo que seja uma dispepsia, um distúrbio gástrico, seja muito maior do que um caso de hemorragia causada pela varfarina, por exemplo. Tá? Então, importante considerar também que mesmo esses efeitos que possuem uma gravidade menor, eles também acabam, né, contribuindo bastante para os efeitos tóxicos, né, e as complicações causadas por medicamentos. Beleza? Para encerrar, então, eu vou deixar a questão de aprendizagem, que é baseada num caso ou num relato aqui que eu trago. Na medida do possível, eu tento utilizar os mesmos casos que o professor Nascimento utiliza. Eu não sei se ele está nessa mesma sequência que eu, mas provavelmente vocês vão encontrar o caso, né? Esse aqui também, em algum momento lá que o Nascimento falar sobre interação, só para a gente tentar utilizar os mesmos exemplos, né? E trabalhar de forma mais integrada. Então, vamos lá. Mulher com 55 anos, com depressão maior, ela resistente, foi medicada com a nortriptilina. Já ouviram falar? É um antidepressivo tricíclico. 100 miligramas por dia. Ela tratou por um mês e ela fez uma dosagem plasmática e os níveis da nortriptilina foi de 90 nanogramas por ml. Mas ela piorou. O declínio de sua condição levou o psiquiatra a adicionar a paroxetina. Já ouviram falar? É um
inibidor seletivo da recaptação de serotonina. É um ansiolítico, antidepressivo, tem uma aplicação um pouco mais variada, mas é vamos classificar como ansiolítico. 20 miligramas por dia. Após 2 semanas, a paciente ainda não havia respondido ao tratamento e a dose da paroxetina que foi associada aumentou de 20 para 40. Então, aumentou a paroxetina, não mexeu na nortriptilina. Só que depois de 4 semanas que a paciente fazia uso da paroxetina junto com a nortriptilina, ela começou a apresentar alguns sinais que sugerem uma intoxicação, como, por exemplo, fraqueza, palpitações, e daí ela foi dosar novamente a nortriptilina e a concentração plasmática foi agora de 359. Ou seja, de 90, que foi a primeira vez que ela dosou, passou para 359. Então, nós tivemos um aumento considerado da nortriptilina, sobretudo com a suspeita de que isso aconteceu em decorrência da adição, da associação da paroxetina. Tudo bem? E com base nesse caso, Com base nesse caso, eu trouxe um gráfico para vocês interpretarem. Já viram esse gráfico? Não? Tá. Esse gráfico, ele relaciona dias de tratamento e concentração da nortriptilina. Só que a concentração da nortriptilina em resposta a associação com 2 fármacos diferentes. 2 situações possíveis. A paroxetina, que foi o que aconteceu no nosso caso. Percebam que a partir do dia 20, está sendo acompanhado aqui os níveis plasmáticos da nortriptilina, né? Tem o aumento e tem uma certa inclinação aqui. E a outra situação seria a associação da nortriptilina com a sertralina, que é um outro fármaco também utilizado para ansiedade, depressão, síndrome do pânico, também na classe desses inibidores seletivos de recaptação. Percebam que a associação com a sertralina também levou a um determinado nível plasmático, a nortriptilina, e uma concentração aqui com um outro perfil, tanto de inclinação quanto de concentração da nortriptilina. E a pergunta que eu deixo é essa aqui. Que fármacos antidepressivos possuem o potencial de interação com outros medicamentos? E no nosso caso, qual fármaco é mais seguro para associar com a nortriptilina? A paroxetina ou a sertralina? E por quê? Aí vocês vão olhar o gráfico e eu sugiro vocês contemplarem na resposta, né, ou considerarem 2 aspectos. O primeiro, em que posição do gráfico que está, ou seja, associar com a sertralina ou com a paroxetina levou a níveis diferentes de nortriptilina? Sim, né? Porque vocês vejam que ela estava em posição diferente. Além disso, ao longo do tempo, o que vocês perceberam de diferença na sertralina e na paroxetina? Inclinações diferentes, né? Ou seja, ao longo do tempo, um paciente que vai tendo um aumento muito grande nos níveis, ele pode ter um risco maior de intoxicação, né? O ideal é que você não tenha tanta variação ao longo do tempo de tratamento, ou seja, tanto os níveis quanto a tendência, né, a inclinação da concentração acaba sendo importante para a segurança dos medicamentos durante uma associação. Então, vocês consideram esses 2 aspectos, falar qual que é mais seguro e depois explorar um pouquinho que cada uma dessas associações levou a concentrações diferentes da nortriptilina e ainda, ao longo do tempo, a tendência de acúmulo maior
ou menor, dependendo desta associação. Entenderam a interpretação desse gráfico? Então, tá bom. Aí vocês preparem uma página só para responder esta pergunta. Se quiser, assim, introduzir um pouquinho o assunto, pode ser bem breve, né, do tipo, nortriptilina é um antidepressivo usado tal, normalmente associado com tais classes e por conta de aspectos farmacodinâmicos tem potencial associação com um ou com outro e qual que acaba sendo mais seguro com base na interpretação do gráfico. Certo? Então, tá bom, gente. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Intoxicação define efeitos colaterais. O Adnan perguntou, intoxicação se define efeitos colaterais agudos? Não, pode ser também efeitos crônicos, né, que são resultado de exposição por períodos de tempo ou tratamentos contínuos, né, em que o paciente não tem uma manifestação imediata, mas só depois de muitos anos, às vezes, de tratamento, ele tem alguma complicação que pode ter surgido em decorrência de fármacos, tá? Então não precisa ser efeito colateral agudo. Doenças crônicas não são, podem ser contados. Tem uma série de fármacos, né? Por exemplo, fármacos que têm potencial nefrotóxico. Alguns antibióticos, glicosídeos, aminoglicosídeos, têm efeito nefrotóxico. O que isso significa? Que ao longo do tempo, eles vão lesar a função renal e, eventualmente, causar uma doença renal crônica, né? Então, seria um exemplo disso, de uma doença renal crônica que surgiu pelo efeito de algum fármaco, né, nefrotóxico ao longo do tempo. Pode acontecer, sim. Então, os efeitos nocivos, eles podem ser agudos e eles podem ser crônicos, dependendo do potencial tóxico. E pode acontecer de alguma susceptibilidade individual, como uma insuficiência hepática ou renal, ser causada por medicamentos, inclusive alterar os chamados parâmetros farmacocinéticos, e daí um fármaco acaba complicando ou repercutindo nos efeitos farmacológicos de outros fármacos que vão ser utilizados também. Tá bom? Fechamos então, pessoal? Só ia pedir para vocês darem um ok no chat, para eu controlar a frequência, por favor. E aí, a semana que vem, a gente volta na terça-feira, certo? Presencial, por conta do pedido da Fabiana. Mas se depois da semana que vem vocês quiserem fazer na quinta, né? Ou seja, se a Fabiana voltar para a quinta, aí a gente faz na sequência, depois da aula dela, a partir das 4 horas. Feito? Obrigado, gente. Boa tarde. Bom feriado a todos e até a semana que vem. Obrigada.